E aí galera, mais um vídeo aqui que fala com vocês, sou eu, o Wheezy, pessoal. Vamos responder as perguntas de vocês, lembrando, pessoal, Oh yeah! ei, segue lá no Instagram, segue na Twitch, live todos os dias. Vamos bater 200 mil até o final do ano, então dá o like, se inscreve no canal. E sem enrolação, vamos para a primeira pergunta aqui do nosso amigo Carlos Sabu TV. Ele fala o seguinte, manos: Kakashi versus Konan. Mano, uma luta muito boa, uma luta muito interessante. É o seguinte, ó, vendo os dois ninjas e sem enrolação aqui, a vitória vai para Konan. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Ei, calma, não é bem assim, irmão, calma, é assim. Mentiroso! Bom, vamos analisar os dois ninjas e ver as habilidades dos dois. A Konan, as habilidades dela no contexto geral, ela usa muito papel, porque ela se baseou no papel, uma técnica muito interessante, e a Konan tem essa vantagem de manter a distância dos ninjas. Ela consegue voar, ela consegue se desfazer, ou seja, ela não é acertada pelo ninja se ela não quiser. Ela tem golpes muito eficazes a longa e média distância, curta distância também, então ela pode criar uma gama de golpes muito grande, tem uma estamina interessante, a gente viu que ela tem um chakra até interessante, e o principal, ela usa muitas técnicas e não cansa tanto, ela consegue lutar por muito tempo, e aquela transformação de papel dela, o fato dela voar, e tudo que ela faz envolvendo a sua técnica de papéis, não cansa ela, não demonstra cansaço, apenas técnicas muito grandes. E essa técnica que gasta muito chakra dela se chama técnica de papel da pessoa de Deus. Bom, o nome dessa técnica é estranho, mas a técnica em si é muito forte, muito poderosa. E se ela usasse contra a Kakashi não teria chance. Isso é um fato. Se ela lutasse contra a Kakashi lá na vila dela, com o preparo que ela fez, porque ela precisa de um preparo para criar essa técnica. Ela precisa enganar o cara, onde tudo que o cara vê vai ser papel, ele vai cair num mar de papel explosivo e obviamente vai morrer. Kakashi não consegue escapar disso, o próprio Obito não conseguiu escapar disso, ele foi pego por essa técnica, porém ele usou o Izanagi e conseguiu ir para trás da Konan e passar o vapo nela. Só que é o seguinte, manos, a gente tem que lembrar que o Kakashi não é bobo, o Kakashi é um ninja muito forte, muito experiente e como ninja no contexto geral, ele é muito superior a Konan. Como ninja lutador, um ninja que vai lutar ali, que tem experiência, que sabe o que vai acontecer. O problema do Kakashi, sim, é a estamina dele. Ah, mas ele tem um Kamui, mas não sei o que. Tudo isso que ele usa é um problema pra ele, ainda mais pra Konan. A Konan, por exemplo, se o Kakashi cortar ela, comer um pedaço, por exemplo, do braço, da perna e tal, a Konan é de papel, entre aspas, né? Ela usa a técnica de papel e ela pode ser atingida pelo golpe que ela se refaz. É como se fosse o pé do Teisen, né? Ela se refaz ali com papel, então ela pode se abrir e se expandir e virar um monte de papel, e ao mesmo tempo ela também pode voltar ao corpo dela tão denso a ponto de ser uma lança. E aquela coisa, pessoal, a gente nunca pode analisar uma luta dessas daí simplesmente no achismo, não sei o que, mas no fundo isso é teoria, a gente tem que ir por isso. Então assim, ó, não quer dizer que um ninja ganha de um ninja e aquele ninja ganha de outro, então se o que ganhou de um e perde pro outro, ele perde pra quem? Não. A gente analisa os ninjas em si, a gente analisa os dois ninjas, a Konan com suas habilidades e o Kakashi com as habilidades dele. As habilidades do Kakashi, por exemplo, são raio, ele domina também um pouquinho do elemento fogo, ele consegue fazer algumas coisas, é muito bom com espada, ele é muito bom com taijutsu, ele é bom com genjutsu, também sabe usar de certa forma o genjutsu, não é especialista, mas sabe usar. O Kakashi é um ninja muito ágil, apesar de não ser um ninja velocista, ele é um ninja ágil sim, ele tem sua velocidade interessante, apesar de se comparar com a da Konan, se a Konan for mais rápida que ele, porque a Konan, ela consegue se transformar em papel, porque ela consome uma velocidade muito maior, porque ela perde densidade, ela se torna tipo um papel mesmo em alta velocidade, então ela consegue sim ser mais maleável e mais móvel. O problema é que as habilidades do Kakashi, mesmo ele sendo, na minha opinião, mais forte que a Konan na questão talvez de poder e estratégias ali, ele perde pra Konan, na minha opinião, nisso. A Konan tem mais variedades e a forma de lutar da Konan fere a forma de lutar do Kakashi, bate contra a forma de lutar do Kakashi. Por exemplo, o Kakashi é muito bom no taijutsu, ele é muito bom com raio, ele tem as invocações dele, que o que? Atacam ninjas que vão atacar ele de volta, um ninja que tem carne para ele atacar. O problema é que a Konan, primeiro, a Konan pode manter a distância e Kakashi não tem técnicas razoáveis e boas o suficiente para ferir a Konan a longa distância, e mesmo que ele dispare uma técnica a longa distância contra a Konan, e aí, ela vai se desfazer. E aqui que a gente tem um problema. O Kakashi, mesmo, na minha opinião, sendo mais forte que a Konan, ele não consegue ferir a Konan. Isso acontece em várias lutas, pessoal. Às vezes o ninja é mais forte, mas na minha opinião ele pode perder para aquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa não é atingida por ele ou porque a pessoa tem um poder que consegue barrar o poder daquele ninja. E é o caso da Konan. O Kakashi, ele usa muito técnicas corporais. Ele usa kunai, pode ver na luta contra Hidan, na luta contra Kakuzu, ele vai pra cima do ninja, ele precisa tocar, ele precisa estar perto. Por exemplo, uma das técnicas mais fortes do Kakashi, que é o Chidori, ou o espadão, ele tem que
tocar no cara, ele tem que encostar, ele vai ter que chegar perto. E como é que ele vai encostar na Conan? Ele não consegue encostar na Conan. Esse é o problema da luta de Kakashi e Conan. E o Kakashi não consegue tocar na Conan e a Conan consegue tocar do Kakashi muito fácil. Milhares e milhares de golpes. E o Kakashi é outro problema. Ele cansa muito rápido. Então o Kakashi do Mangekyo Sharingan, o Kakashi do Sharingan, ele vai cansar mais rápido e não vai conseguir dar conta de muitos ataques da Conan. Tipo, a Conan pode ficar lá em cima atacando ele o tempo todo sem parar até o Kakashi cansar. Onde se a gente for realista e não ser fã, não seja fã, seja realista. Pensa assim. Primeiro, a Conan não vai ser atingida. Para te vencer uma pessoa, tu tem que ferir ela. Então a Conan não vai ser atingida pelo Kakashi. Ela não vai conseguir tocar nela. Mas ao contrário, a Conan vai conseguir sim atingir o Kakashi. A Conan vai ficar parada lá, sem gastar tanto chakra, enquanto ela vai estar atacando o Kakashi o tempo todo. O Kakashi vai estar desviando dela o tempo todo, dos ataques dela e criando estratégia. O Kakashi vai cansar. Então ele está em desvantagem em 2 pontos. Ele não consegue atingir, mas consegue ser atingido. E a outra desvantagem é que ele vai ficar o tempo inteiro em movimento, gastando chakra, cansando, enquanto a adversária dele não está parada, voando e sem ser atingida. Então ela não vai ser ferida e não vai cansar. E pro lado do Kakashi ele vai cansar e pode ser ferido, provavelmente vai ser ferido. Então a vantagem dessa luta tá pro Kakashi sim. Use bem a cabeça. Não vem botar Kakashi Suzano, mas o Kakashi venceu até mesmo não sei quem, então obviamente ele venceu a Conan. Não é assim que funciona uma luta. Uma luta funciona dos 2 ninjas que a gente tá analisando. Não é porque a Conan perdeu, por exemplo, o Obito e o Kakashi conseguiu lá botar uma pressão no Obito, mas não ganhou do Obito, significa que o Kakashi vence a Conan porque venceu. Não é assim, pessoal. Não é porque um venceu um que ele vence o outro, ou que um perdeu para um que ele vai perder pro outro que venceu um. Não. Eu vou sempre bater nessa tecla. A gente está analisando Kakashi e Conan. Eu não estou analisando Obito e Kakashi, não estou analisando Obito e Conan. Eu estou analisando Kakashi e Conan. O Kakashi lutando com a Conan não vai falar pra Conan assim: ó, Conan, tu perdeu pro Obito, então eu ganhei do Obito, então eu vou ganhar de ti também. Não, não é assim que funciona, ô, meu bom. Não é assim. Funciona Kakashi versus Conan. As habilidades da Conan e as habilidades do Kakashi. As habilidades da Conan, sim, ferem as habilidades do Kakashi. Elas, sim, bloqueiam as habilidades do Kakashi. O Kakashi não consegue ferir a Conan de maneira eficiente a ponto de vencer ela. Só se a Conan usasse as técnicas dela, ficasse fraca, assim como aconteceu com o Obito, e o Kakashi fosse lá e passasse a peixeira nela, como o Obito fez. Porque o Obito conseguiu vencer a Conan, porque a Conan usou uma técnica muito forte, extremamente poderosa. Aquela técnica dela, velho, é uma explosão magnífica, gigantesca, onde ela preparou tudo o ambiente para lutar contra o Obito. E no fim ela ficou com pouco chakra, ficou debilitada, tinha ganhado do Obito, ela ganhou do Obito. O problema é que o Obito usou o Izanagi, voltou para trás dela e passou a peixeira. Então ela perdeu pro Obito, porque o Obito conseguiu usar o Izanagi, perdeu um olho no processo, mas no processo, do contexto geral, sem o Izanagi, ela ganhou. O problema é que tinha o Izanagi, então o Izanagi é o hack, né? Fez aí o Obito voltar e vencer ela. Então assim, ó, na minha opinião, o Kakashi perde pra Conan por causa disso. Ele não vai conseguir ferir ela, não tem o que fazer. Ele tem o espadão, ele tem a técnica de invocação dele, ele tem o clone das sombras, mas o que ele vai fazer com tudo isso? Ele tem um Kamui, vai comer um pedaço aqui da Conan, ela se reconstrói. Ou a Conan vai atacar o Kakashi vai prever movimentos, só que o Kakashi uma hora vai cansar de tanto usar o Mangekyo Sharingan, o que é pior pra ele ainda. Mas então, pra ser bem sincero, pessoal, Kakashi, na minha opinião, tem desvantagem contra a Conan e pode sim perder para a Conan. Muito difícil, eu não consigo ver uma forma do Kakashi vencer a Conan. Os golpes do Kakashi são golpes diretos, por exemplo, muito usando o elemento raio, e a Conan tem golpes também diretos, só que em grande distância. Ela consegue manter distância, consegue desviar, consegue voar. A gente sabe que ninjas que voam têm vantagem contra as ninjas que não voam, porque os ninjas que não voam são um alvo. Estão ali na terra correndo, enquanto o ninja está por cima vendo tudo que está acontecendo. E ninjas que voam e têm ataque de longa distância, como a Conan, e que não conseguem ser atingidos, dificilmente são atingidos, a vantagem lógica tá para Conan. Então o Kakashi, na minha opinião, perde para Conan não por ser mais fraco que a Conan, mas por ter as técnicas que não ferem Conan, e a Conan tem as técnicas que ferem Kakashi. Kakashi pode usar Kamui, o Kakashi pode usar o Sharingan, o Kakashi pode usar todos os seus elementos raios, todas as suas técnicas de raio e até as suas invocações, que não surtiram efeito suficiente para vencer Conan, enquanto Conan usa técnicas bem simples e pode vencer Kakashi, tanto no cansaço, como também ferindo ele de fato, o que pode acontecer. Então, na minha opinião,
sem ser fanboy, sem puxar brasa pra Hokage, sem puxar brasa pra Konoha, o Kakashão que todo mundo ama, e eu sou um cara que sou muito fã do Kakashi, mas eu sou realista, velho, eu não consigo ver Kakashi vencendo Konan pelas habilidades que a Konan tem. Mas qual a opinião de vocês? Deixa nos comentários, quem venceria, Kakashi ou Konan, tendo em vista as habilidades dos ninjas e não o que tu acha na tua cabeça aqui, ou porque tu é fã. As habilidades dos ninjas, analisa a Konan, analisa o Kakashi e deixa aqui a tua opinião com educação, com carinho. Pode discordar de mim tranquilamente, não tem problema. Eu não quero que tu não discorde de mim, não pode discordar, eu sou o dono da verdade, não. Isso aqui é uma teoria, então pode discordar tranquilamente. O problema é ser educado. Pode ser educado, pode conversar, pode dar tua opinião. Outras pessoas, tu vai dar tua opinião no comentário, a pessoa vai dar a opinião dela no teu comentário também. Mas estejam educados, pessoal. Não xinguem um ao outro, porque senão, pessoal, isso vai tornar uma comunidade ruim. E quem eu ver xingando um ao outro, ou até mesmo a mim, eu vou bloquear, porque não tem sentido isso. Isso aqui é uma brincadeira, beleza? Brinca, se diverte e vem comigo para muito mais vídeos malucos desse aí. Kakashi vs Konoha versus não sei quem. É louco demais. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do NoxFF, membro do canal, bolado, faixa amarela. Ele fala o seguinte: fala, monstro, manda salve, salve meu bom, como é que tá, tudo bem? E a pergunta dele é o seguinte: se Sasori não tivesse morrido, qual o nível que ele poderia chegar? Bom, irmão, tua pergunta não faz sentido, porque se tu for ver, o Sasori já era um ninja de elite. Ele já estava no nível máximo dele, entre aspas, né? Claro que todo ninja pode continuar evoluindo e tal, mas Sasori não era um guri, por exemplo, Kimimaro. Kimimaro era um guri de 15, 16 anos e era muito forte, sendo muito novo. O Sasori não, o Sasori já era muito mais velho, já era tipo, já tinha enfrentado o terceiro Kazekage, já tinha passado por um monte de coisa, era um dos membros mais antigos da Akatsuki, que não sei o que, não sei o que. Então, mano, Sasori não tinha mais muito o que evoluir, ele já estava no nível máximo, tecnicamente, dele, na minha opinião. Claro que muitos vão dizer, muitos fãs, não, ele podia evoluir sim, né? Não, para, velho, para. Eu sei que todo ninja pode evoluir, eu sei que não sei o que, mas o Sasori não era uma criança, ele não ia crescer ainda. Por exemplo, Kimimaro, ou até mesmo Haku, que eram muito jovens, tinham muito poder e não chegaram nem na metade da idade, tipo, máxima, né? Que é uns 30 anos, por aí. Então o Sasori não tinha mais muito a evoluir, porque ele já era um cara muito experiente, e se tu for ver ali, ele não tinha nem mais evolução corporal, ele se tornou um boneco, poderia nem crescer, então ele não poderia nem mais evoluir fisicamente, por exemplo, treinar mais o corpo dele, e também não só criar novas técnicas, mas pra mim ele continuaria no mesmo nível que ele já tava, que era um nível extremamente alto, um dos ninjas mais aclamados e fortes da obra, apesar de não estar no topo dos mais fortes, ele ia ser um ninja muito, muito forte, mas não acredito que ele chegaria muito mais de onde ele já foi. Mas qual a opinião de vocês? Até onde Sasori poderia chegar? Deixa nos comentários. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que tenham se divertido. Se gostou mesmo, deixa o like, se inscreve no canal. Ei, vamos bater 200 mil até o final do ano. E ei, live todos os dias no Twitch, eu tô com o nosso 13. Então se divertir, vai lá, segue nós. Já estamos com 1000 e poucos seguidores lá. Obrigado todo o apoio, obrigado todo o carinho. Vamos jogar, vamos se divertir. Quem gosta de jogo, vem pra lá. Quem gosta de resenha, vem pra lá também. O bagulho é leco demais. Fica com Deus, uma boa semana aí. Vai ser melhor, hein? Fui! Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.